Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui na sala hoje, desejar uma excelente tarde a todos, dizer que vamos dar continuidade ao nosso segundo ciclo de apresentações do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Ciências, NESPEC. Eu sou a professora Fabrícia e atualmente eu sou coordenadora do núcleo. Hoje nós teremos a nossa terceira apresentação. Quem vai apresentar é o discente José Rodrigues. Ele faz o curso de licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal do Piauí, no campus de Picos. Ele foi meu bolsista de monitoria na disciplina de Química Básica. E no semestre passado, após a finalização da monitoria, nós escrevemos um artigo intitulado Monitoria em Química, Desenvolvimento de Competências Pedagógicas e Habilidades Didáticas, um relato de experiência. Esse trabalho, ele conta com a parceria e contribuições dos professores Edneide e Luciano. Atualmente, esse trabalho encontra-se submetido à revista de estudos interdisciplinares. Estamos aguardando uma resposta dos revisores, certo? Então, esse será o trabalho apresentado hoje pelo discente José Rodrigues. A gente gostaria de agradecer ao canal EdQuímica EdBem, o canal que aproxima o conhecimento químico do cotidiano, que vai ser o nosso meio de transmissão de hoje. E lembrando que, em breve, essa apresentação estará disponível no YouTube, para que vocês possam assistir, compartilhar. A gente sempre faz essa divulgação, pede que vocês compartilhem, que sigam o canal, porque é muito importante para o desenvolvimento desse meio. No final da apresentação, será disponibilizada a frequência, lembrando que são 6 palestras, nós estamos na terceira. A próxima será dia 25 do mês que vem, quem vai apresentar é o professor Gardner, e ao final desse ciclo de palestras, será disponibilizado para vocês um certificado de 20 horas, certo? Então, agora eu vou adicionar aqui o José Rodrigues, os slides. Desejo uma boa tarde, José Rodrigues, e que ele faça uma excelente apresentação a todos. Boa tarde a todos presentes nesse momento. Meu nome é José Rodrigues, como já fui apresentado. Sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação do Campo. Esse trabalho trata-se de um relato de experiência que foi escrito por mim, José Rodrigues, pela professora doutora Edneide, pelo professor Luciano e pela professora doutora Fabrícia Castro. Esse trabalho nasceu do momento em que fui monitor da disciplina de Química Básica. Então, esse trabalho tem como roteiro de apresentação a introdução, a metodologia, resultados e discussão, considerações finais, agradecimentos e referências. De princípio, o que é monitoria? Vale ressaltar que é um instrumento de ensino e aprendizagem, ou seja, seu principal objetivo, ou seja, a sua finalidade, é contribuir nos processos de compreensão e produção de conhecimentos, ou seja, permitindo a colaboração para a formação completa do aluno enquanto monitor, ou seja, de uma forma geral, enquanto ele está na academia, como destaca Braga e Freitas 2021. Nesse sentido, no Brasil, a monitoria foi instituída no ensino superior pela Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968. No artigo dessa lei, diz que as universidades deverão criar as funções de monitor para estudantes do curso de graduação que submeterem a provas específicas, sendo que essa lei foi revogada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Por vez, essa lei vai dizer no artigo 84 que discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa
pelas respectivas instituições de ensino superior. Então, na Universidade Federal do Piauí, que é onde foi desenvolvido a monitoria, esse trabalho, o programa ele é regulamentado pela resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, número 076, de 9 de junho de 2015. O primeiro artigo dessa resolução vai dizer que a monitoria tem por objetivo despertar o interesse pela carreira docente, ou seja, de forma integrada às atividades de ensino dos cursos de graduação. Nesse sentido, como esse trabalho foi desenvolvido em um componente curricular da química, que é química básica, ela é um importante recurso facilitador de sua aprendizagem, ou seja, permite aos discentes elucidarem dúvidas surgidas nos conteúdos. Ou seja, como destaca uma pesquisa realizada por Amorim, Paixão e Silva, 2017, no estudo deles, destaca que os alunos apresentam dificuldades para compreenderem os assuntos da química. Ou seja, para esses autores, a monitoria pode ser a solução para auxiliar aos estudantes a suprirem as dificuldades existentes. Ou seja, geralmente pode acontecer de o professor nem sempre estar prontamente para atender o aluno no mesmo momento que ele está com a dúvida. Então, tendo um monitor, é um suporte extra para auxiliá-lo. Então, o objetivo desse trabalho é relatar as experiências vivenciadas durante uma atividade de monitoria em química e discutir sua importância para a formação de um licenciando do curso de licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza. Então, a abordagem metodológica desse estudo é um relato de experiência que descreve as experiências vivenciadas na monitoria do componente curricular de Química Básica, suas contribuições para a formação docente no período letivo 2022.2, do curso de licenciatura em Educação do Campo, Ciência da Natureza, do campus Senador Elvídio Nunes de Barro, da UFP de Picos. Então, o que é um relato de experiência? Rezende, Castro e Pinheiro dizem que é a oportunidade para os autores compartilharem suas experiências acadêmicas, contribuindo para a discussão e aprimoramento de práticas e metodologias no campo da educação. Ou seja, no contexto educacional, esse tipo de escrito vem sendo utilizado para descrever as experiências que é vivido na prática. Assim, para a fundamentação teórica desse trabalho, foram selecionados estudos científicos na base de dados do Google Acadêmico. Ou seja, estes trabalhos foram publicados entre 2005 e 2022, sendo que todos foram do idioma português. Os estudos abordam as contribuições da monitoria na formação de educadores, importância da monitoria no ensino de química, uso de multimídia para elaboração de materiais didáticos. Então, como resultado de discussão, sendo o componente curricular de Química Básica o objeto da monitoria, durante toda a disciplina, eu, como monitor, revisei os conteúdos que foram trabalhados, sendo os primeiros foi as ferramentas básicas da química, os modelos atômicos, desde o de Dalton até o modelo atual, tabela periódica e suas propriedades, ligações químicas e reações químicas, segurança e manipulações básicas em laboratórios, sendo que durante esse período de monitoria existiu alguns desafios enfrentados, como, por exemplo, necessidade de equilibrar o conteúdo teórico com a prática, ou seja, durante a revisão dos conteúdos, tive que compreender os conteúdos para repassar para os alunos no momento de dúvida, no momento que eles tiverem dúvidas, ou seja, da forma mais simples, mas cientificamente. Além disso, outro foi despertar nos estudantes a compreensão da importância da química, ou seja, para serem
cidadãos conhecedores do quanto que a química é importância para nossas vidas. Então, para o monitor superar os desafios, é imprescindível que possua competências pedagógicas para estimular os estudantes durante o processo de aprendizagem. Manter-se atualizados sobre as melhores práticas de ensino, ou seja, durante esse tempo, tive que me atualizar para elaborar atividades com aplicativo de multimídias, que é da atualidade, sendo que durante a monitoria, uma das grandes dificuldades dos alunos, em todos os conteúdos, ressalto que os alunos me procuraram, mas um que procuraram com bastante número de alunos foi no conteúdo de tabela periódica, ou seja, não conseguiam compreender o número de período e a quantidade de camada presente na estrutura atômica. Então, para minimizar essa dificuldade, tive a ideia de fazer uma ilustração explicativa e enviar no grupo do WhatsApp para os alunos, pois era através do grupo que a gente se comunicava e tirava as dúvidas. Alguns me procuravam diretamente no grupo e outros era diretamente no privado. Então, a monitoria acadêmica como recurso permite o auxílio do processo de ensino e aprendizagem, contribui diretamente para a aprendizagem e crescimento profissional. Esse crescimento é tanto do professor como do estudante monitor, constitui um espaço que oportuniza a troca de experiência entre ambos, entre professor orientador e estudante monitor, como destaca Gonçalves e colaboradores 2021. Então, envolve o professor orientador na busca de formas de incluir o estudante monitor nas etapas de planejamento, sendo que durante a monitoria eu fui envolvido nas temáticas a ser trabalhadas, no planejamento, no desenvolvimento das aulas, seja teórico ou experimentais. Então, dessa forma, a monitoria oportuniza o estudante monitor desenvolver atividades similares ao do professor. Então, assim fez a professora orientadora, que me passou para mim elaborar questões, sendo que eu tive autonomia para escolher da forma que eu achasse melhor. Todas foram voltadas para os conteúdos programáticos do componente curricular. O objetivo foi oportunizar em mim o desenvolvimento de habilidades. Então, assim eu fiz. Um exemplo de uma questão que elaborei sobre os modelos atômicos, que é essa questão 3. Outra questão foi sobre a tabela periódica e suas propriedades. Uma outra questão foi sobre matéria, consistindo nos alunos ler a história em quadrinho e marcar a alternativa correta. E outra questão foi de colunas. E várias outras questões que foram elaboradas. Então, o principal aplicativo que utilizei foi o criador da página Comic, que é um aplicativo gratuito que podemos utilizar no próprio celular. Baixa ele no celular, é simples de usar, não paga nada. E também os programas do Word, seja para colocar as questões conforme as normas da BNT. Então, o envolvimento do estudante monitor nas atividades, sendo que foi desenvolvida uma aula experimental, quando tive como função explicação do roteiro da aula experimental para os alunos, auxílio aos grupos de estudantes na realização das atividades, a finalidade pretendida e alcançada foi interação entre o estudante monitor e os estudantes, enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, como considerações finais, ressalto que a monitoria no componente curricular de Química propôs as atividades desenvolvidas proporcionaram a interação e a troca de conhecimento entre a professora orientadora e o estudante monitor. Ou seja, durante toda a disciplina, teve diálogos sobre as dinâmicas das aulas, o planejamento,
e toda a forma como ia ser da melhor forma possível. Então, a monitoria mostrou ser essencial, pois possibilitou a vivência da ação docente. Um exemplo foi quando elaborei as questões e tive que sanar as dúvidas dos alunos que me procuraram. Ressalto que em torno de 90% da turma me procuraram em todos os conteúdos. Dessa forma, a monitoria é a oportunidade onde o estudante e monitor desenvolveu competências pedagógicas e aproximou-se da docência. Nesse sentido, agradeço ao Programa de Monitoria da Universidade Federal do Piauí, qual fui monitor por 2 vezes, ao Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre o Ensino de Ciências, ao canal Edquímica e Edbem, o canal que aproxima o conhecimento químico, ao público participante desse encontro e a Deus por permitir esse momento na minha vida, e agradeço à professora Fabrícia de Castro, qual tive o privilégio de ser monitor. Também agradeço à professora Edneide e ao professor Luciano por todas as contribuições nesse trabalho. Aqui estão as referências. E obrigado a todos pela atenção. Desligado o seu microfone. Opa, pessoal, desculpa, eu estava falando aqui com vocês com o microfone desligado. Então, gostaria de parabenizar o José Rodrigues pela apresentação, que foi bem didática, ele conseguiu sintetizar aqui para a gente todo o trabalho desenvolvido durante a disciplina. Compartilhei com vocês aqui no chat o link da frequência. Não esqueçam de registrar a frequência de vocês para fins de certificação ao final do ciclo de palestras. E agora eu gostaria de abrir esse momento, esse espaço, para que vocês possam fazer contribuições, possam fazer perguntas. Então, este momento, é para que vocês possam fazer suas colocações por meio do chat, certo? Agradecer aqui a presença do professor Gardner, da Maria Juliana, que foi a nossa palestrante no mês passado, aqui do nosso ciclo de palestras. Agradecer a presença da Brenda, da especialização em ensino de física, que são os professores Alexandre e o professor Fábio. Muito obrigada pela presença. A professora Edneide também está presente, que é a idealizadora aqui do canal Edquímica Edbem, Lilian Ravena, Ednalva Souza, Claudiana Bezerra, Maria Goretti, Gênia Souza, Luciano Brandão. Estamos agradecendo a presença de todos nesse momento. Muito obrigada, todo mundo parabenizando a apresentação. Então, não temos colocações nem perguntas. Vamos, então, finalizar por hoje a nossa apresentação e nos encontramos novamente dia 25/10 para assistir à apresentação do professor Gardner, certo, pessoal? Muito obrigada a todos. Até mais.